Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje tem tema jurídico. A gente vai abordar o direito da mulher e teremos oportunidade também de falar sobre o direito do idoso. Tudo que disser respeito aí ao direito de família, de mulher e idoso, a gente pode abordar no programa de hoje. Aproveita a oportunidade e já escreva para nós lá nas redes sociais. É muito fácil de participar pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram também eu espero por você, @Denise Luque, sempre na última foto, mesmo que não seja do dia de hoje, mesmo que o Instagram não esteja tão atualizado, você deixa na última foto seu comentário sobre o programa que você estiver assistindo. E claro, portas abertas para você entrar em contato conosco através das mensagens particulares. Sempre que você tiver uma pergunta, mas não quiser ser identificado, e a gente sabe que no tema de hoje a gente pode ter muitas pessoas querendo fazer perguntas, mas não querem ser identificadas, mande através das mensagens particulares. Você também liga para cá e faz a sua pergunta ao vivo no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. As redes sociais da emissora também estão à disposição. Você consegue assistir a todo o nosso conteúdo através do canal Hit TV lá do YouTube. E tem um arsenal de programas, um arsenal de vídeos que você pode ver e rever a hora em que você quiser. Então corre lá, se inscreva e ative as notificações. Hoje eu tenho o prazer de receber o advogado Dr. Ângelo Carboni. Ele é especialista em direito de família e do idoso também. Doutor, obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui, estou muito orgulhoso. Uma alegria te receber, viu? Obrigado, de novo. De novo, tá aqui. Vai voltar outras vezes também. Sem dúvida. Doutor, queria começar por algo que é mais complicado. A gente vive aí, não dá para chamar de onda, mas uma série de crimes sendo cometidos contra mulheres, né? Ganhou até o nome de feminicídio, que Exato. é para fazer essa diferenciação mesmo. Eu queria entender, num relacionamento abusivo, e aí não é só agressão física, né? É verbal também. Num relacionamento onde você tem esse tipo de abuso, de agressão, de violência, eu queria que você desse o passo a passo para as mulheres que, de repente, não querem mais viver nessa situação. Olha, eu fico mais preocupado, de verdade, com as mulheres que têm união estável. A mulher que é casada, ela já tem mais facilidade para se defender. A da união estável é mais difícil. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês têm que proceder. Mas é o seguinte, olha, quando o sujeito começa a berrar, a xingar, a falar que você não presta, a começar, já é hora de ir na delegacia da mulher e abrir um boletim de ocorrência. É aquele momento. Eu falo mais para aquelas que estão em união estável pelo seguinte, depois que ele não quer mais, depois que ele ficou 10 anos lá, teve filho ou não teve, ele começa a cansar de você, ele começa a berrar com você, a colocar numa situação que a vontade que você tem é ir embora para casa da tua mãe, do teu pai, lá e ficar lá. É o que ele quer, porque aí você perde todo o direito. União estável, o que é? Está no nome dele tudo, ele não tem documento nenhum, você não tem nada, passou um ano, você ficou sem nada. Então, na hora que a pessoa começa a agredir você, você pega verbalmente, não precisa bater, não. Você vai na delegacia da mulher, leva a tua empregada doméstica, ou leva a tua vizinha, olha, ele está me ameaçando, está falando que eu não presto, está falando isso, aquilo. Ela já abre um procedimento e manda chamar o sujeito lá, e é o primeiro BO, o primeiro inquérito que se abre contra ele. A tendência é a mulher pegar e ela começar a enfrentar essa situação. Ou ela vai embora para a casa dos pais, ou ela pega e aceita esse tipo de situação. Aí ele começa para agressão. Aí ele vem lá meio bêbado, meio chateado, lá que perdeu emprego, ou brigou com a amante, ou qualquer situação dessa, e começa a agressão. Nessa agressão, o que você faz? Você vai lá, entra com uma ação também, mostra para a delegada o que aconteceu, vai fazer exame de DNA. Mas qual é o problema mais sério aqui? É que a mulher perdoa. Aí a gente faz aquele processo inteiro, já acerta tudo a vida dela, ela já fica com alimentos, ela já separa o sujeito e tudo. Ela fica com pena do sujeito e pega ela de volta. Aí vem a terceira fase, o feminicídio. O sujeito pega e mata a mulher. Eu tenho vários casos no escritório lá que a gente condena o sujeito a 20, 25 anos de cadeia. Mas que adianta? A minha cliente morreu. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. O que tem de fazer de verdade? Primeiro, esse negócio de união estável é conversa mole, é casar. Chega para o sujeito e fala assim, vamos casar e vamos acertar a documentação da gente. Porque durante o programa, se ela permitir, a gente vai mostrar para você todas as consequências de não estar em união estável, que fala que é uma maravilha, não é não.
Depois que está lá com o documento na mão, se o sujeito faz uma dessa, eu já entro com uma ação de alimentos, na mesma hora que nasce a tua criança, eu já coloco o nome dele, ele já tem direito à separação de corpos, você fica no imóvel que ele está morando, partilha os bens, é tudo muito mais tranquilo. Agora, se você está numa união estável, tem que provar primeiro que você tem união estável, que leva anos, às vezes, para depois você ter direito às coisas. Então, na verdade, é não aceitar a agressão. Começou a xingar, vai na delegacia e faz o BO. Se a delegacia da mulher está fechada, vai na delegacia normal mesmo, é a mesma coisa. De lá, eles vão passar para a especializada. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Na hora que ele sentar do lado da delegada, ele ou ameaçou você, ou xingou, ou bateu, ele vira uma moça. E se ele voltar para casa, ele volta outro homem, bonzinho para chuchu. Doutor, o que é a medida protetiva e quando é que ela é requerida? Vamos imaginar assim que o sujeito agride a mulher e some. Ele vai, bate de manhã, ela vai lá na delegacia da mulher, ela fala, eu estou com medo de voltar para casa. Então o que acontece? A juíza, a delegada, ela já emite um documento, primeiro, se foi agressão verbal, ela já faz uma documentação, você já leva para o juiz e pega uma medida protetiva lá. Ele ou põe ele para fora de casa, ou ele fica obrigado a ficar a 300 metros de distância dela, quer dizer, não pode chegar perto. E se voltar, ele vai preso. Então ela fala assim, mas como é que é? Dá a medida protetiva e daí? E daí que ele aponta na tua rua lá, você chama a polícia e prende ele. Mas a intenção de verdade, gente, não é prender ninguém, não. E eu sei muito bem que às vezes ele é o provedor, você está trabalhando, você tem os filhos, você tem de colocar ele numa situação que ele entenda que aquele tipo de situação não serve. Isso daí é do antigo machismo, é do passado, que a mulher era agredida primeiro pelos pais, depois pelo marido. Era uma troca, parecia um escravo, ela não existia. Hoje a mulher, ela tem todos os direitos do mundo reconhecidos. E ela não pode aceitar esse tipo de agressão. E quanto mais se aceitar, pior vai ficar para você. Tá. Você citou algo que é importante, de repente é o marido que sustenta essa casa. É o provedor. Né? E aí... Ela falou muito bem, olha só como é que é a situação. Na hora que você vai fazer o BO na delegacia, com aquele BO, você já vai ou no seu advogado particular, ou na defensoria pública, ou vai no fórum, e já mostra lá, olha, está aqui, eles vão arrumar um advogado de graça para você, na mesma hora vai sair um ofício, que se chama uma liminar ou uma tutela de urgência, mandando bloquear 30% do salário dele na empresa que ele trabalha. E ao mesmo tempo vai sair uma ordem para ele sair de casa. Então é gozado, porque ela volta para casa, ela tem garantia, ela está com os filhos lá, ela sabe que vai chegar no fim do mês, ela vai receber os 30%, vai poder continuar pagando a escola, mantendo a casa, e o sujeito de longe. A expectativa da gente é que nesse período ele se amolde, volte a ser o que era, e numa boa também, porque ninguém quer ferrar ninguém quer ver ninguém preso. Mas a maioria dos casos, olha, falando sério para você, eu abro o processo, vou para cima, às vezes a mulher perdoa, às vezes ele se engrena. E muda tudo, porque o que vai mudar? Ele vai mudar de esposa e os filhos, como é que fica a situação toda? Mas você não pode, tem que exigir seus direitos. Outra coisa, agrediu é cana. Vai lá na delegada, faz o boletim de ocorrência, vai no Instituto Médico Legal, ela ou vai pedir medida protetiva, ou vai colocar uma tornozeleira no pé dele, ou vai pôr ele preso. Dependendo da situação, é tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave. Mas olha, tudo isso daí tem que ser feito e você não tem de voltar atrás. Agora você vai falar assim, mas eu não quero ver ele preso. Na hora que o juiz vai condenar, é gozado. Eu já tive caso, tinha uma senhora lá que ela apanhava de facão. Ou ele batia de facão nela, com a tampa assim do facão, não assim, desse lado. E parece que deu errado, ele cortou um pedaço do traseiro da esposa e ele foi preso. Chegou na hora da sentença, ela chegou para o juiz e falou, excelência, eu não quero ver ele preso, ele é o pai dos meus filhos, ele sustenta lá, se ele for preso, como é que a gente vai ficar? E aí ele deu uma série de reprimendas para ele, assim, em substituição da prisão dele, e ele se emendou e é um bom pai de família hoje. Então, às vezes, gente, a pessoa está meio desconcertada, está viciada, tem outros tipos de problema lá fora. Tudo isso daí não é nada para agredir você, mas você, no final, você vai ajudar o juiz ou a prender de verdade, ou se não, dar medidas restritivas para ele, que ele possa cumprir essa pena de outra forma, como, por exemplo, ficar num pronto-socorro recebendo essas mulheres agredidas. Vamos falar do casamento instável, então? Claro. Porque às vezes o homem não quer se comprometer, geralmente
parte deles o não compromisso, né? Ela falou bem, mas é gozado. O problema da união estável é assim, ó. Eu estou me divorciando e eu estou apaixonado por ela por mim aqui, e a gente não quer esperar aquele tempo. E tem muito divórcio que demora. Nessa circunstância, é normal ter uma união estável. Mas se o cara for digno, se for um cara decente, ele vai num cartório e faz assim, olha, eu estou em união estável com a fulana, e é um documento para ela ter na mão. Sabe por quê? Vamos imaginar que você fica grávida dele e o cara some, que é normal isso daí, vocês não acreditam, é normal. Ele some daí. Quando ele nasce, você tem de entrar com uma ação, tá? Do direito do nascituro, que tem de esperar o neném nascer, para depois fazer o exame, para depois que informar que ele é pai, aí você vai ter direito. Quer dizer, como é que você vai manter essa situação toda até o nascimento da criança, e às vezes o menino está com 5 anos quando começar a receber os alimentos? Agora, se é casada, é diferente. Então eu digo para vocês, olha, é bom união estável? É bom nada, é bom para ele. O que ele faz? Ele compra tudo no nome dele, ele fica rico sozinho. Na hora que você for pegar, ou ele morre, ou o sujeito pega e separa de você, ele vende as coisas dele, passa tudo para a família, e aí a maior dificuldade do advogado é de conseguir anular alguma coisa para pegar o resto para você. Eu não quero o resto, eu quero 50% dos direitos que vocês tiveram durante a união estável. Para isso é o casamento. E o seguinte também, tem muito cara que é safado, desculpa falar aqui, mas é assim, ele casa depois de 5 anos, né? Então você teve união estável 5 anos. Ele tem de assinar uma declaração para você que vocês ficaram 5 anos em união estável, mas a partir daqui o casamento. Sabe por quê? Porque todo esse período dos 5 anos que vocês estiveram juntos, vocês ajudaram a comprar as coisas, aquelas coisas, se vem do casamento para cá, como é que fica esse período? E isso daí acontece de monte lá no escritório. Vamos atender a telespectadora? Claro. Regina está na linha, fala conosco de Jaboticabal, em São Paulo. Oi, Regina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Eu queria perguntar para o doutor, faz 15 anos que eu estou viúva, que meu esposo faleceu. E eu fui no excesso para receber a pensão de morte, eu disse que não tem direito a nada. 15 anos viúva, não tem nenhum benefício do INSS, é isso? Isso. É questão de prova. Se você levou essa documentação, primeiro o INSS quer saber se, quando a pessoa morreu, ele está ao teu lado. Isso é importante. Então, o conselho que eu dou, quem está em união estável, casamento tudo bem, mas união estável, tem de estar presente na hora da morte, estar lá junto com ele e fazer o boletim, o atestado de óbito, tem de fazer constar que você tem união estável. Agora, você tem um processo administrativo, normalmente eles indeferem. Então, o que você tem de fazer é entrar com uma ação, mas essa ação é no Juizado Federal de Pequenas Causas, é muito rápida, e você faz essa prova. Qual seria a prova? Levar a testemunha, mostrar que você estava junto com ele, mostrar que você que internava ele, você era responsável dele. Então, se não tem um documento da união estável para você garantir esse documento, você tem de fazer, tem de levar a testemunha e fazer isso aqui. E o juiz faz isso rapidamente. Eu tive um caso um dia desse, foi 2 vezes indeferido administrativamente, aí abriu um processo, a juiz ouviu, já deu a sentença na hora e ela já está recebendo a pensão. Então não perde tempo. Outra coisa, o benefício é a partir do primeiro procedimento administrativo que você entrou e foi negado. Então tenta fazer isso. Procura um advogado de confiança, um advogado perto da tua casa, alguém que te conhece e que seja especializado nessa área. Doutor, você falou então do casamento, o regime de bens interfere nos direitos que a gente tem? Demais. Normalmente, se ninguém falar nada, é comunhão parcial de bens. O que é? Tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento é metade de cada um. Mas esse regime, que é o fundamental, que é o normal, é um perigoso. Porque se você manteve 5 anos de união estável antes e não tem esse documento, se vocês compraram propriedade antes, no nome dele, carro antes, financiaram alguma coisa, tudo no nome dele, vai ficar dele. É só a partir do casamento para cá que eu posso dividir metade. Então você tem que tomar muito cuidado. Agora, se você pegar e quiser um casamento assim, que os dois sejam donos de tudo, aí vai ter de fazer uma espécie de escritura, vai fazer o registro, a comunhão universal de bens, e vai ter de registrar em todos os cartórios de registro de imóveis onde vocês têm patrimônio. Então, cada imóvel, cada matrícula tem de fazer constar que vocês são casados e que vocês vão ter. Mas é muito difícil hoje em dia. E tem um melhor ainda para a mulher também, hoje, que uma mulher executiva que está com medo de o sujeito se interessar pelo dinheiro dela. É separação total de bens por aquestos.
Nesse tipo de separação de casamento, a gente continua cada um com o seu imposto de renda, cada um com seus negócios e não tem vínculo. Agora, se eu casei com ela e a gente quer comprar uma coisa em comum, coloca lá o meu nome, o dela, cada um com 50%. É muito mais prático. Mas eu vou falar para vocês, na verdade, é bacana os dois trabalharem juntos, os dois fazerem juntos, mas no casamento, na união estável, se não tem um documento provado, você não vai pegar nada. Ou se pegar, vai levar 200 anos e eu não quero que aconteça isso para você. Você deu um exemplo, mas você usou a união estável. Aqui não vou usar a união estável. Vou dizer um casal que estava se preparando para o casamento. Então, durante Sim. o namoro e o noivado, eles já juntaram dinheiro, já compraram, não moravam juntos, não tinham. Sim. Era um relacionamento namorado mesmo. Legal. E cada um morando na sua casa, depois ficaram noivos, seguiram morando cada um na sua casa, se preparando para casar. E nesse período, é o sonho de todo casal, você já conseguir um imóvel, financia um imóvel, e aí às vezes quem tem a maior parte do dinheiro, pode ser a mulher, mas às vezes é o homem. Como é que faz? Coloca no documento? Eu aprendi isso na Itália, se chama a figura do affidanzato. Lá na Itália, eles querem casar os dois, só que não tem casa para morar. Não tem para alugar, não tem para vender, não tem para nada. Então, cada um mora na casa dos pais, os dois, e no fim de semana estão juntos. E o que eles fazem? Eles compram alguma coisa, financiam um imóvel, esperam. Mas nessa aquisição, tem de fazer constar o nome dos dois. Ela ou assim, solteira, ele também solteiro, mas com um percentual. E às vezes vão mais além. Ela é mais rica do que eu. Ela põe que ela está pagando 65% do imóvel ou 35% do imóvel. Quando você casar, tá certo? Ou ter essa união estável, na hora da partilha, como está separado, você vai ter o direito àquele percentual que está lá definido. É fácil de entender. Se a gente for fazer um financiamento de uma casa, e se você ganhar mais do que eu, você vai arcar com mais prestação. Tem lá um percentual, você pode ver isso na Caixa Econômica, faz de monte. Então ela tem direito a um pedaço e ele a outro. Agora, isso eu não quero que não vale para a mulher, não. Se ele coloca lá 10% que ela tem direito no imóvel, pouco importa, ela não está lá trabalhando, dando um duro, tendo os filhos, aí eu quero a metade dela. Aí nós vamos brigar. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque às vezes a mulher casou Sim. e abriu mão de trabalhar, às vezes porque não compensa pagar a escola para os filhos antes de ter a idade obrigatória de ir para a escola, né? Pagar creche ou a escolinha, babá. Uma supermãe, uma supermãe. Ela larga tudo, ela larga serviço, ela larga emprego, ela larga tudo. Isso não entra em consideração? Entra Claro sim, que né? entra, ela vai ter direito à metade. Mesmo que ela tenha comprado, só tem 20% lá no papel, não vale. Eu quero a metade porque ela trabalhou para isso e o que ela não deu em dinheiro porque ela estava lá em casa, ela deu em trabalho, em coroa, em família, para os filhos, para o marido, aquelas coisas todas. A mulher tem sempre direito à metade e tem de exigir bastante, sem conversa. Outra coisa, marido que se esconde, nós tem uma jogada terrível hoje em dia. O cara trabalha na multinacional, ganha 50 mil reais por mês. Ele vai separar, ele sai da empresa e começa a prestar serviço. É jogado isso daí. A gente vai lá, vai provar que isso daí é uma falcatrua, é um conluio entre a empresa e ele, e vai fazer ele pagar alimentos. A média que eu consigo de alimentos para uma pessoa, uma mulher hoje em dia é 40, 50 mil reais por mês. E a gente pega a pessoa. É só fazer prova que o juiz dá. E é bastante dinheiro, hein? Então, até a pensão para a esposa Sim. é possível conseguir num divórcio, por exemplo. E tem mais, esse negócio de 2 anos, 3 anos, não é assim não. Vamos imaginar que a esposa, ela tem 60 anos, ficou 40 anos com o sujeito lá, teve 3 filhos, e de repente ele está milionário e separa dela e não quer pagar alimentos, porque acha que ela não vale mais nada. Nessa circunstância, a gente mostra para o juiz, a média é 40, 50 mil reais por mês, e se ele não paga, ele vai preso. Então, hoje mudou tudo, a concepção de ganho é pelo patrimônio da possibilidade de um e a necessidade do outro. Se ela teve sempre um gasto grande, se ela viveu em lugares ricos, se ela teve uma estrutura e se ela ajudou a receber aquilo tudo, ela fica obrigada a pagar. E não tem prazo. Se ela já tem idade, se ela é idosa, ela vai receber até o final da vida ou até quando acabar esses rendimentos do sujeito para ele morrer. Vou me preparar para dar um recado, doutor. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. Isso também vale para a criança, porque o que a gente vê na prática é a criança sofrendo com o divórcio dos pais, porque aí muda o padrão de vida, ela tem que sair da escola, porque quando estava casado, o pai concordava em pagar aquela escola que era mais cara, enfim. E depois, não, já não tem mais necessidade, vamos colocar em outra, e aí a criança muda o patamar de vida, sim.
queria entender como é que funciona para as crianças. O que eu pego de verdade, eu pego um padrão de vida da criança, 2, 3, 4, 5, 6 anos que o pai vinha pagando. Aí eu provo para o juiz que ele simplesmente está dizendo que deixou de ganhar aquela importância para não pagar os alimentos para o filho. A criança, como ela é menor de idade, ela tem o Ministério Público do lado, além do advogado, que vai verificar todos os atos processuais. E o advogado, junto com o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, vão forçar esse elemento a dar o mesmo patrimônio, as mesmas condições, a mesma situação que ela tinha antes da separação. Pouco importa para a criança se os pais são separados ou não. Ele fez o filho, ele tem a responsabilidade. O juiz vai ter sensibilidade de perceber que se a criança a mãe não trabalhava e não podia dar dinheiro, ela dava amor, ela dava carinho e a guarda está com ela. A obrigação do pai vai ser em dar os alimentos, em pagar as necessidades da criança e vão mais além, hein? Lá no meu escritório, a gente entra com ação de revisão de alimentos a cada 1 ano. Porque a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo mais necessidade, mais despesa, vai acarretando outras situações. E o pai tem a obrigação de pagar. E se não pagar, em 3 dias ele vai preso. Então a gente tem que pensar no seguinte, ó, não pode brincar. Se você tem um filho, você tem responsabilidade. Outra coisa, se você faz um outro casamento e tem outro filho com a outra mulher, nós vamos estudar uma situação que os dois tenham as mesmas condições financeiras. Como ela bem falou, ela falou assim, olha, sai fora, o pai não quer alimentar esse filho e ele tem um outro com a outra mulher lá e ele está pagando tudo, está dando todas as possibilidades. O juiz vai determinar uma assistente social e vai analisar a situação desse filho aqui e a situação daquele filho do outro relacionamento. E vai informar para o juiz numa planilha todas as necessidades da criança e vai dizer que elas têm de receber praticamente igual, idêntico, não pode mudar essa circunstância. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico, direito da mulher, e a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de direito do idoso. Aproveita a oportunidade de fazer a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consultar-o-doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, também espero a sua participação. Pode mandar mensagem particular, tá bom? As participações têm vindo bastante através das mensagens particulares, como as pessoas não querem se identificar, não tem problema. Dr. Ângelo Carboni, nosso convidado, advogado especialista em direito de família e direito do idoso também, está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Chegaram perguntas aqui, eu vou começar pela pergunta da Sandra. Ela conta que é casada há 23 anos sem nada documentado. Se hoje ela for fazer, ela conta aqui, a papelada de união estável, posso mencionar esses 23 anos nos documentos? E aqui ela já agradece. Obrigada, Sandra, a gente que agradece a sua pergunta. Você falou que é para casar. Mas tá bom, mas não tem jeito, tem algum problema nos dois lá que não dá para fazer. É uma escritura. Então vai no cartório, eles vão lavrar uma escritura para você, vão falar que o regime é de comunhão parcial de bens, você vai colocar a união estável desde aquela época que você está namorando com ele até agora, tá certo? E esse documento vale como se fosse o casamento. Olha, é melhor do que nada. Então você tem uma escritura de união estável. Agora, não adianta ele escrever um papelzinho lá que ele tem união estável com você, que não vale nada. O fato também dele assinar uma documentação e reconhecer firma também não vale nada, porque depois os filhos vão falar que é tudo falso, que foi montado, e vai levar 200 anos para você discutir. A verdade é o seguinte, ó, o correto era casar. Não deu? Faz uma escritura de união estável, vai no cartório. Olha, chega a custar R$70 isso aí, não tem cabimento, e é uma garantia para você e para os teus filhos. Eu vou aproveitar, vou fazer a pergunta aqui da nossa telespectadora, mandou por mensagem particular, a gente não identifica. Ela conta que morou 17 anos em união estável com o esposo, já tem 5 anos que ele faleceu. O processo todo está em outra cidade, no Fórum de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Hoje ela está morando em Uberlândia, Minas Gerais. Ela quer saber, doutor, se ela pode constituir um advogado agora na cidade dela, em Uberlândia,
para dar continuidade nesse processo que está parado em São Paulo? Olha, esse processo, pelo que ela está falando aqui, ele já não é virtual, ele é processo mesmo, aquele de papel, né? Então, o advogado de Uberlândia, para tomar conta de um processo aqui, é muito mais difícil do que um da terra, um daqui que tem mais conhecimento. Mas nós temos grandes advogados de Uberlândia lá, capazes, com o escritório de advocacia fantástico. Eu já ouvi falar numa advogada que se chama Carrijo, o sobrenome dela, que ela é fantástica nessa área. Mas, de verdade, vai muito de você confiar na pessoa. Advogado se escolhe, né? Não é pelo lugar que ele mora, é pela competência e pela qualidade dele e pela tua afinidade com ele. Eu acho que o que você não pode fazer é tocar, deixar de fazer. Outra coisa, se você tem a união estável, eu espero que você já tenha brecado o inventário deles lá, né? Porque normalmente a mulher, quando eu abro uma união estável, eu já entro com o inventário e já peço para ela ser inventariante. Ou o juiz para o inventário, ou ele suspende, ou ele deixa ela como inventariante. Então você tem que fazer, não é só entrar com a ação, não, porque quando você ganhar essa ação aqui, você não tem mais nada para receber. A família já vendeu tudo, já fez o inventário particular deles, como é que isso vai ficar? Então, olha, então, se tem filhos, os filhos eles podem correr lá, para serem os Gente, inventariantes. sabe quanto tempo leva o inventário hoje? Um dia. Vai no cartório, leva tudo lá, faz a partilha e o pior vocês não sabem. Na hora que a pessoa morre, eles não falam que ela é a companheira não estável, entendeu? Então eles só põem os filhos, já faz o inventário lá, já vende tudo, levanta lá as aplicações. Quando a gente chegar, a gente não tem nada. O que a senhora já deve, se não fez, deve fazer rapidamente. Se no atestado de óbito não consta que a senhora está em união estável com ele, corre lá e entra com uma ação de retificação de atestado de óbito na vários registros públicos e informa o seguinte: olha, eu tinha união estável com ele, está aqui a prova, tem as notas fiscais, os recibos, aquelas coisas todas. A gente faz no registro, o próprio juiz julga a ação procedente e manda registrar no atestado de óbito que você é a companheira dele. Com esse documento, você abre portas, tanto lá na tua ação, que você está, a declaratória inestável com partilha, como também no inventário. Eu tenho certeza que o advogado ele falou da onde? De Itapecerica. Não, de o outro, Uberlândia. de Uberlândia, vai fazer a senhora fazer isso rapidamente e fazer a senhora pegar seus direitos. Telespectadora na linha, Ivete fala conosco de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Oi, Ivete, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tudo bem, querido. Eu sou a fã. Obrigada. Tá. É que eu morei com uma pessoa há 29 anos. Tenho 2 filhos com ele e ele com 29 anos de carteira assinada e eu morando 29, dependente da carteira dele. Ele ficou doente, não pôde trabalhar mais, ficou 5 anos sem contribuir e eu não tive pensão dele. Eu consegui agora por idade, porque a dele com 29 anos de carteira e eu morando 29 anos com ele, 2 filhos, carteira dependente na carteira e não tive direito. A senhora não teve o direito ou a senhora não quis o direito? Porque se a senhora não teve o direito, é só entrar com uma ação, mesmo que passou bastante tempo, e a senhora vai pegar de volta todo o direito que a senhora tem, desde o período que a senhora não recebeu até hoje. Agora, se a senhora abriu mão do direito, é diferente, mas eu entendo que não. Normalmente no administrativo eles negam tudo o que é pedido relacionado com o união estável, eles criam um maior problema. Eles fazem uma prova mais difícil do que a própria prova. Precisava o defunto ir lá e contar para eles que você tem direito. Bem que ele não quer pagar nada, quer ficar na deles, é ruim a situação. Então a senhora negou, já entra com a ação, leva 3 testemunhas que não sejam parentes, conta a situação que está acontecendo, mostra a documentação, mostra as fotografias, mostra as festas que vocês estavam juntos, mostra aquela situação de companheira dela e prova que você estava na hora do falecimento dele ou acompanhou o tratamento. O importante é ir lá no hospital, é se colocar como responsável dele, é fazer atos de mulher. Se não fizer isso daí, não vai receber nunca. Deixa eu aproveitar, a Claro. pergunta tangeu aqui o direito previdenciário e eu tenho outras perguntas a respeito disso. Quando o marido falece, a esposa fica ali esperando dar entrada em tudo que precisa, Claro. fica esperando receber a pensão por morte. Por que
Por que demora tanto? E o que dá para fazer para acelerar um pouquinho? Não é que não demora tanto, é que tem uma série de problemas. Por exemplo, ninguém sabe que tem que puxar o quinis. Vai lá e pega o quinis do defunto. O quinis é como se fosse um boletim de banco. Vem a informação de todos os lugares que ele trabalhou. Às vezes, tem lá um ano lá que ele trabalhou na empresa, mas a empresa não recolheu, a outra empresa faliu, não tem informação. Aí o que você tem que fazer? Tem que correr e acertar aquela documentação para poder receber uma pensão plena, porque senão vai receber uma mixaria. Ao mesmo tempo, tem de fazer as provas exigidas por isso. Olha, não é que eu estou aconselhando. Normalmente, eu mando para um despachante especializado nisso. Então, chega a pessoa lá, enquanto eu faço o inventário, puxo o direito dela, eu já mando para um despachante especializado nisso, porque vai lá e faz. Agora, chega para você, cada coisa é difícil. Olha, tem de reconhecer firma disso, essa é a certidão de óbito aqui, é antiga, tem de fazer uma atualizada, você tem de buscar um outro documento, mas ele já leva tudo pronto, entrega e faz. Aí tem custo? Tem, todo despachante cobra. É contador, qualquer um deles aí, são gente especializada nisso. Agora, você quer fazer sozinho? Legal. Vai lá, descobre tudo que precisa de documentação e leva tudo de uma vez. Se precisar fazer prova, faz também. Agora, se indeferir, entra com a ação é muito rápida. É um juizado de pequenas causas federais, o nosso aqui é na Avenida Paulista, são juízas, parece que nem elas, novinhas assim, e elas, num instante elas solucionam o problema de você. E o legal, fez o pedido aqui, negou, na hora de receber, você recebe aquele valor todo atualizado. Então não perca tempo, faz. Toca as caras, inventa. Outra coisa, criança, ela tem direito até os 18 anos, se estiver estudando até os 24. Se a criança for especial, ela vai receber a vida inteira do pai que faleceu. Então não pode perder esse direito, tem de exigir, tem de saber. E lembra outra coisa, se você tem uma criança especial em casa e tem baixa remuneração, tem o LOAS para ela a partir do nascimento. Então, na hora que nasceu a criança querida, a criança especial, já pede lá e já ganha um salário mínimo por mês a vida inteira. E se não pedir, vai perdendo o período que você não pediu. Quem está assistindo hoje e o filhão tem 20 anos lá, nós vamos receber de hoje para frente. Podia ter recebido esses 20 anos. Perfeito. Você falou do regime de bens, e o que rege hoje, se você não fala nada, é o comunhão parcial de bens. Isso. E aí você não comunica as heranças de cada família, né? A herança não tem. Se você recebe do teu pai, é tua. Se ele recebe da mãe dele, é dele. Agora, o que acontece é que a mulher é tão boazinha que recebe a herança do pai e o cara torra tudo, depois some. É terrível. Guarda, não dá nada para ele. Isso não é teu. Veio do teu pai, da tua mãe. Ele não ajudou para fazer isso daí. Vou dar um exemplo. O que a gente está falando de direito da mulher hoje, né? Então, o marido recebeu a herança lá da família dele. Olha, a mulher é o quilo para mim. Homem, perdão, é o quilo. Eu odeio. Eu defendo mulher e criança. Homem nem aceito lá no escritório. O homem recebeu a herança dele. Isso. E aí ele fica com esse dinheiro guardado, mas o casal tá ali, trabalhando, juntando. E na hora do divórcio, ele fala, não, mas aquele dinheiro é da herança. Mas você não sabe se o dinheiro é da herança ou da construção da vida do casal. Como que você prova que aquele dinheiro não é fácil, comunica né? Que vai ter fazer um inventário, ele, né? E vai vir a parte da herança dele. Como também vem a parte da herança sua. Nessa circunstância, eu aconselho você a receber esse dinheiro, você põe numa poupança tua. É pessoal esse dinheiro, não é transferível. Outra coisa que vocês não sabem, joia esponsalícia, desculpa, ela deu essa joia linda que ela está usando aqui, tá vendo? Se eu dei para ela e depois que acabou o namoro, o noivado ou o casamento, é dela, não partilha. Tudo que é ouro, tudo que é joia, tudo que é brilhante, tudo que deu para a mulher, não vem pedir a metade não, que não tem direito. Se chama joia esponsalícia. Se ele quiser metade, se der, é burrice. Tá. Só que isso você precisa do profissional para dar esse suporte, né? Mas tem muito advogado da Defensoria Pública que entende. Tem muita faculdade importante, claro, o Mackenzie, tem faculdades de primeiro, a PUC, eu fiz mestrado lá. Tem muito advogado, mesmo que você não tenha condição econômica para fazer, que ele está atento a essas situações e busca seus direitos. O problema de você é, não tem condições, procura um advogado do Estado, um advogado ativo. Se tem condição, procura um advogado que você tem confiança e vai lá, firme lá, que você vai conseguir seus direitos. Doutor, uma telespectadora perguntou aqui sobre a pensão dos filhos, quando a pessoa tem mais de um e às vezes com mais de uma mulher, o mesmo valor? Quando você estava lá, eu falei isso aqui, é o seguinte, olha, normalmente
O pai, quando ele libera esse casamento aqui, ele praticamente abortou esse filho. Não é genérico, mas é real. Não dá nem amor, nem carinho, nem afeto, nem dinheiro. E ele gasta uma fortuna com o outro lá. Então, o que a gente pede? Pede na ação de alimentos que, além de uma psicóloga, o juiz coloque uma assistente social. Ela vai avaliar como é que vive essa criança aqui do primeiro relacionamento e aquela criança que está com o pai lá. Aí ela vai fazer um laudo e vai mandar para o juiz. Se ele estiver dando mais para aquele e menos para esse daqui, olha, vai ficar preto para ele, viu? E ele vai dar uma cacetada no sujeito, vai fazer ele pagar. Então não tem conversa. Outra coisa, não adianta vir com história lá que não ganha, que é... Eu vejo só a pessoa pelo estilo de roupa dele. Depois eu mando ver aonde ele vai, os jantares que ele faz, os almoços com que ele anda, os carros dele. Mesmo que não está nada no nome dele, eu tenho pensão de 30, 40 mil reais, e o sujeito, a gente trabalha pelo indireto. Não porque é aquilo que ele escondeu, mas pelo aquilo que ele tem. O homem é esperto, a mulher sofre na mão dele, não é só xingação, agressão, nem nada. Eles utilizam a mulher e depois de um certo tempo troca e pega outra de 20. E a mulher fica desesperada sem nada. Isso não pode continuar. Eu espero que a legislação chegue num certo ponto que um elemento desse não era só pagar não, era ir preso, porque isso é estelionato e não serve pra gente. Chegaram perguntas sobre a visitação dos filhos. Maravilha. Quando houve o divórcio. Aí não paga pensão, mas quer ver o filho, às vezes faz até um jogo com relação a isso, né? Deixa eu ficar uma semana, eu vou fazer o pagamento. Como que a mulher deve agir numa situação Eu já tive como um caso semelhante aqui, a mulher queria ir para os Estados Unidos com o filho, e o marido queria, aliás, o ex-marido queria dividir pela metade o valor da pensão para autorizar ela a ir. Você acredita num negócio desse? Então, tem certas circunstâncias, olha, eu vou visitar, mas depois eu pago. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu faço em ações separadas. Eu entro com regulamentação de visita e modifico quando eu quero, ou seja, quando precisa, e entro com uma ação de alimentos. Não pagou, no dia que ele vai visitar, eu dou a cana nele, vai preso, fica presinho lá, aí a outra mulher dele, junto com a mãe dele, arruma o dinheirinho, paga no mesmo dia e você recebe. Então, até que é bom que ele fala que quer ficar com o filho lá, que é o lugar que eu tenho para achar ele dar a cana. Gente, homem, não tem conversa. E eu vou te falar, saiu a prisão, eles arrumam dinheiro e pagam. Ele só fica um dia lá sentadinho lá, no outro dia vem com uma luva e nunca mais atrasa. Esse processo aí de prisão por não pagamento de pensão? É gozado, olha, se eu pegar, né, eu estou devendo para você 6 meses, não paguei 6 meses de alimentos para a criança, para o teu filho. Eu tenho que entrar com uma ação pedindo a prisão dele, numa ação separada dos 3 últimos meses e todos que se vencerem. Tá. Esse dá cadeia. Agora, se eu dei bandeira e esperei 6, aqueles outros 3 eu tenho que entrar com uma outra ação. Essa não vai à prisão, ele só vai pegar o patrimônio dele. Mas, na verdade, o legal é o seguinte, atrasou um mês, já entra com o processo e já pede a prisão dele. Então, é aquele mês que ele for citado, mas todos os outros. Tem muito homem aí que é engraçadinho, ele começa a se esconder e dificultar o oficial de justiça para ser citado. Hoje em dia é assim, vai por carta, aí devolve a carta, vai o oficial de justiça, ele se esconde, aí o oficial de justiça dá uma hora certa para ele, ou seja, dá na mão do zelador lá a carta. Não pagou, é cadeia. Você não tem que ter peninha dele. E tem clientes que vão lá e falam assim, olha, eu quero tudo, mas não quero prender o sujeito. Eu não aceito a causa. Porque o direito não é dela, é da criança. Outra coisa, olha, o meu ex-marido ligou, quer metade, quer pagar metade. Ela é simplesmente a representante da criança. Ela não pode dar desconto nenhum, ela quer tudo. Se ela quiser parcelar, ele paga aquela mais atrasada, ele pode fazer um monte de acordo, mas tem que pagar atualizado. Você só representa teu filho. Se você diminuir o valor, se você negligenciar, você pode até perder a guarda da criança. É muito sério. Outra coisa, tem mãe que fala assim, eu não quero alimentos porque eu tenho dinheiro. O que é isso? A senhora entra com a ação de alimentos, exige os alimentos, deposita na conta da poupança da criança, uma conta especial para ele. Quando ele tiver 18 anos, ele pode comprar um carro, ele pode fazer uma viagem para o exterior, ele pode fazer um intercâmbio pelo Rotary, ele pode fazer um monte de coisa. A senhora nunca pode negar esse direito dele. Se a senhora não quer, deposita numa conta dele e deixa para lá. Quando a criança crescer, ele vai agradecer a senhora.
Tem uma pergunta aqui, a telespectadora manda através da mensagem particular, a gente não identifica. Ela quer saber assim, ó, a mãe que ficou com a criança, então ficou com a guarda, também não tem suas responsabilidades das contas? Tem, né? Porque a pensão geralmente não é... Eu não vejo assim como a senhora, eu não vejo assim como era, não. Ele tem a obrigação de pagar tudo. Você não é escrava, o que é? Põe lá uma guardadora para tomar conta dela, uma babá, não sei o quê. Se você mostrar para o juiz que você está perdendo a tua liberdade, você não pode sair de noite, você tem que tomar conta do teu filho, ele tem que pagar tudo e você tem que administrar a criança porque a guarda é sua. Agora, se você quer dar bandeira e quer pagar metade, então olha só, aquele serviço todo teu é de escrava, de graça, não tem cabimento. Então é o seguinte, ó, pensa no seguinte, obrigação do pai, alimentar a criança, a sua, tomar conta da criança, levar lá. Eu vejo um monte de mãe lá esperando as crianças no baile, levando a criança para o balé, levando para não sei o quê, fazendo o diabo. Às vezes ela trabalha e tem que dividir essa situação. É uma situação de quase daquele lelelele da escravizaura. Então, você exige que ele pague tudo. E outra coisa, o percentual sobre a locação, o percentual sobre o condomínio, o percentual sobre a conta de luz, o percentual sobre a conta de telefone, o celular, tudo. Ele tem que pagar 1/3 aquilo que o filho está devendo lá, porque ele tem que pagar. Ele fica numa boa, arruma outra e você que banca. 1/3 do salário, é isso? Não, ele tem que pagar, não tem conversa. Que salário? Ele tem que ganhar. Ultrapasse os 30% do salário. Mas o salário ele ganha por fora. É evidente que o sujeito nunca vai querer ter um grande salário para não pagar. Nós temos que descobrir quanto ele ganha de verdade, quais são os serviços que ele atua. Esse negócio de percentual, eu quero fixar um valor que a criança precisa e eu vou provar para o juiz que ele tem condição de pagar. Agora, se ele está dizendo que ganha menos, é problema dele. Quando sair a sentença lá e falar tem que pagar tanto, acabou. Eu tenho um caso que o sujeito está em concordata, tecnicamente não ganha nada, e a mulher dele está recebendo 50 mil por mês de pensão, e eu já tenho um pedido de prisão nele. Então é diferente, gente. O sujeito é esperto, ele vai estudar de qualquer jeito. No começo do programa eu falei para vocês, ele vai largar o emprego e vai começar como se fosse autônomo, e vai dizer que ganha uma mixaria, mas isso é conversa, nós estamos cansados de ver. Se ele tem 10 anos que ele recebe bem, só na hora da separação ele não ganha para não pagar alimentos para o filho, e outra coisa, você, mulher, vai pedir alimentos para você também, se a criança for especial, se a criança for doente, se a criança precisar de mais cuidados e se você precisar também. Porque, olha, pensa só, pegou você bonitinha, com 22 aninhos, lindona, tinha tudo para crescer, ia ser aeromoça ou uma médica, largou tudo para ficar com ele. Agora você está idosa, sem grana, sem uma atividade, não tem emprego, como é que você fica? Quem paga os alimentos? É ele. Então ele tem que pagar alimento para você e alimento para os filhos. Vamos falar da mulher que trabalha? Vamos. Porque aí o ex-marido que paga a pensão vai dizer, ué, mas ela também trabalha, doutor. Proporcionalmente ela tem de ajudar. Nesse caso, eu já informo para o juiz, olha, excelência, eu preciso da escola, eu preciso disso, daquilo lá, e a mãe paga isso, aquilo e aquilo. Normalmente, às vezes a mulher trabalha, ela já tem o plano de saúde que vem pela empresa, então existe uma compensação. Mas aí nós estamos falando da mulher executiva, a mulher poderosa, a mulher que não precisa de advogado, porque as que precisam de advogado são justamente aquelas que são roubadas. Essa daí, ela manda, ela fala, não, a minha parte eu pago aqui e vão colocar uma empregada para a criança, vão colocar uma babá, vão fazer uma coisa e ele vai aceitar. O que eu falo é para você, mulher, que está sendo penalizada. Olha, a gente começou aqui com o quê? Com agressões, com xingamentos, com agressão física e às vezes morte. Então, quando o caso é diferente, que é uma mulher que tem potencial, é diferente. Ela já tem o advogado dela e ela põe ele na linha sem precisar de ação. Tem uma situação que deixa os avós desesperados. Ah, eu já pus tanto avô preso, que tristeza, eu fico com uma pena. É verdade o que ela está falando aqui. Isso daí é culpa dos avós também, é assim. Eu tenho uma empresa, tá certo? Aí eu tenho meu filhinho lá, lindinho. O que acontece? Ele casa, não dá certo, e eu declaro para o juiz lá que ele ganha 2 salários mínimos na minha empresa. Só que ele anda com a minha BMW, ele passeia, ele viaja para a Europa, sai lá na fotografia no Face lá, ele fazendo tchau da Inglaterra. O que eu faço? Eu vou para cima dos avós paternos dele e a gente consegue a pensão. Às vezes o avôzinho esquece de pagar e vai preso. Deu um caso célebre de uma senhora que foi presa, você lembra? Uma senhora de idade, até ela faleceu agora recentemente. Todo mundo impetrou habeas corpus, tudo, mas o certo foi fazer uma vaquinha e pagar os alimentos que ela estava devendo. Se ela assumiu a responsabilidade pelo filho, se os avós assumiram ou foram condenados, eles têm a obrigação de pagar sim. E não tem conversa. E transmite também o problema da prisão. Os avós não têm condição.
Aí não paga. Aí elas vão dizer, olha, meu salário é esse, é uma mixaria. E aí deixa o menino preso, safado. Mas olha, tá cheio. Outra coisa, não trabalha porque não quer. Tem tanta situação para trabalhar, é história isso daí. Sabe o que ele quer? Ele quer casar de novo, começar tudo de novo, uma maravilha, é uma aventura. A aventura ele vai passar na penitenciária. Quanto tempo demora um processo como esse, doutor? Eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Queria que você explicasse um pouquinho para nós. Tá bom. O processo de separação judicial, eu sou meio chato, eu estou dizendo por mim, né? Chega lá a cliente lá, eu entro com diversas ações. Então eu peço ação de divórcio, ação de alimentos para ela, ação de alimentos para as crianças, ação de separação de corpos. Então é uma estrutura toda. E aí ela vai fazer a propaganda dela aqui e de repente eu conto tudo para vocês daqui um pouquinho. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua falando sobre o direito da mulher. E ó, atenção, a gente vai ter oportunidade de falar do direito do idoso. O doutor trouxe alguns dados, algumas informações aqui do que está acontecendo com os idosos, que é importantíssimo da gente falar. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor tem tema jurídico, direito da mulher. A gente focou bastante nos 2 primeiros blocos. Nesse bloco a gente também vai ter a oportunidade de falar do direito do idoso. E o doutor trouxe uma série de informações para abastecer esse terceiro bloco, coisas que vêm acontecendo e que podem ser alerta aí para idosos que nos assistem em todo o Brasil. Aproveita a oportunidade, liga para cá e participa do programa. 0 Operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também eu espero por você, @Denise Luque. Nosso convidado hoje é o Dr. Ângelo Carboni, ele é advogado, explica tudo para nós acerca do direito da mulher e do idoso. Nesse bloco a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho do direito do idoso, mas ó, vou fazer uma pergunta aqui que eu recebi várias parecidas, aí eu escolhi uma para a gente encerrar a questão da mulher, mas se houver outras perguntas, eu volto depois de falar do direito do idoso. Boa tarde, queria saber o seguinte, meu filho tem direito ou perdeu o seu direito de receber a pensão do pai? Ele não recebe desde os 5 anos de idade, hoje ele tem 23. Na verdade ele tem direito pleno até os 18 anos. E depois, se ele estiver fazendo faculdade, ele tem direito até os 24 anos. Como ele tem 23 anos, dá para entrar com uma ação pedindo os alimentos de agora e também os dos últimos 5 anos que ele deixou de receber. Então, começa a fazer já, pega e entra com a ação, chama um advogado e exige do pai. Eu, na verdade, tenho uma tese aqui que dava para receber tudo, porque ele era menor de idade, então não tem prescrição. Vai lá e pede teus direitos. Você tem, sim. E outra coisa, você prova que você está estudando, está fazendo faculdade, ou ele não deu condição para você estudar e você está estudando agora, que ele vai ter de pagar até os 24 anos, sim. E se tiver algum problema de saúde, ele tem a obrigação de pagar até você sarar. Vamos falar do idoso? Vamos. Às vezes o idoso fica bastante debilitado, aí a família acolhe. Então, o idoso morava sozinho, tinha sua própria residência, às vezes tinha outras casas alugadas, o idoso estava bem, e aí fica debilitado, a família acolhe ali. Aí, o que pode acontecer? Os filhos e netos vão administrar toda essa questão. Na verdade, se eles forem honestos, vai ser uma maravilha, né? Vai tratar bem do idoso, vai dar... Mas a maioria que eu vejo lá no escritório, lá, chega o sujeito, coitado, ou eles interditam ele e fica com todo o dinheiro que eles têm, mas eles têm a obrigação de informar para o juiz, ao promotor de justiça. Então, o que eles fazem? Eles deixam o idoso praticamente como refém. Eles vão lá, vão buscar o dinheiro lá na conta de banco dele, vão mandando ele assinar a escritura. E o idoso, naquela fragilidade, achando que, olha, deixa já para nós aqui em vida. Aquelas conversas mole para o papai dormir lá, típico de safado, de gente que não presta. Eles vão lá e pegam tudo que ele tem. Eu tenho um caso lá no escritório, que é pessoas ricas. Então lá a neta quis ficar com o avô, porque o filho não se dava bem com o pai, e ela tirou todo o dinheiro que tinha nas contas e pegou todo o patrimônio que ele tinha. Aí deixou sobrar alguma coisinha e repassou para uma outra parente que ficou com o resto. E mantinha o coitado refém lá trancado num quarto e só saía para receber
a aposentadoria dele. Então, o que tem que fazer numa situação dessa? Tomar conhecimento num fato desse, tem de resgatar a pessoa, tem de levar o caso à delegacia do idoso, aqui é na Praça da República, aqui pertinho. O delegado vai abrir o inquérito, vai instaurar essa situação e qualquer pessoa da família que vire o responsável dele vai pedir a anulação, ou seja, o retorno de todo esse dinheiro. E vocês podem não acreditar. Eu entro com a ação, o juiz dá uma liminar, manda bloquear o dinheiro dessa gente que pegou, manda devolver, manda chamar as gerentes que viram aquela safadeza, que eles levam o idoso lá para tirar dinheiro das aplicações, para fazer anula tudo e devolve tudo para o idoso. Isso é importante, gente. Outra coisa, você idoso, lá teu filho lá abre um processo lá de interdição. Você não tem de ficar com vergonha, não. Chegou o oficial de justiça na tua casa lá, olha, eu vim intimar o senhor aqui, está aqui, estão dizendo que o senhor não tem mais capacidade. Tenho sim. Excelência, eu quero falar com o senhor, escreve lá e assina. Aí o juiz vai mandar chamar o senhor lá, na hora, o senhor vai explicar, olha, eu tenho capacidade sim, o fato de eu ser idoso não implica que eu não tenho conhecimento, eu não quero ser interditado e esse é um mau filho. Vocês têm que entender o seguinte, idoso, o fato mudou, para começar a idade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que 90 anos que se levanta para trabalhar. Então você tem que pensar o seguinte, ó, não deixa nada para filho, não doa coisa nenhuma. Quando você morrer, passa para eles naturalmente. Agora você fica doando as coisas, sabe onde você vai passar, vai acabar? Vai acabar num asilo de graça. E você não vai achar o Carbone lá para anular as coisas e você vai ficar numa situação terrível. Então é o seguinte, ó, quem está se sentindo frustrado, quem pegou lá, tinha uma neta maravilhosa, bonita lá, que nem a moça aqui, ó, uma graça aqui. Aí a netinha pega lá e fica com todo o teu dinheiro. Não tem que ter pena dela, não. Vai lá, conta para o juiz, ele manda pegar a netinha, faz ela devolver tudo, se ela passou o maridinho dela também, e você vai voltar a ter uma estrutura. Então é o seguinte, olha, se você fez uma doação, pensando que a netinha era boazinha e não era, esse tipo de anulação pode ser anulada, se chama ingratidão. E a gente pode pegar de volta o que a gente tem. E eu faço isso direto. E eu sei que um advogado de confiança de vocês, que seja especializado no ramo, vai fazer a mesma coisa. O que o idoso tem de fazer? Chama, liga para um advogado, pede para ele seus direitos, você vai ficar na tua casa, se precisar, a gente põe lá uma cuidadora, mas você não precisa ficar no asilo e nem ficar dependendo de gente que não presta. É isso aí. Ana está na linha, fala conosco de Taubaté, interior de São Paulo. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Alô, Ana? Oi. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, é porque eu sou viúva e eu recebo um salário de pensão. Só eu contribuo com o INSS, sabe? Eu já tenho quase 20 anos de contribuição. E eu gostaria de saber se eu tenho direito a me aposentar quando eu chegar na minha idade de aposentar. A senhora está recebendo uma pensão do salário, um salário mínimo, né? É isso que ela está falando. A primeira coisa que eu acho que ela tem de fazer é fazer uma revisão nessa pensão. De 5 em 5 anos dá para fazer uma revisão e para ver se não está devasada essa atualização deles. Quem sabe a senhora consegue pegar mais. Se um salário mínimo é pouco para a senhora entra com uma ação de alimentos contra os filhos, eles têm a obrigação de complementar essa pensão da senhora e dar mais condição para a senhora ter uma vida melhor. Normalmente eu consigo 2 salários mínimos de cada filho. Então, se ela ganhar 1, se ela tem mais 2 filhos, ficar com 4, com 5, né? Já melhora a situação. Filho tem a obrigação de alimentar. Se a senhora está recolhendo por algum meio o teu direito, a senhora no prazo legal, a senhora vai ter direito à tua aposentadoria. Mas eu acredito que não seja acumulativa a situação. A senhora vai ter de escolher qual que é a melhor para a senhora escolher e ficar com ela. O que é a interdição que você falou? Em que casos ela pode ser feita? Porque você está falando de casos em que foi errado, né? Não, é assim, o filho entra com a ação, olha, meu pai não está bem, pega um atestado médico. Porque não tem mais capacidade. Não tem mais capacidade, mas ele tem. Mas você não sabe, ele fica tão vexado, ele fica tão triste, ele fica tão magoado com a situação,
que ele recebe a citação e não vai falar com o juiz. E automaticamente é dado, faz uma perícia depois e constata. E aí o que acontece? Você não serve para nada, você serve para ser internado no asilo, você não tem mais vontade pessoal, vão mexer nas tuas contas, vão mexer no teu dinheiro, e você não precisa disso. E outra coisa, eu já vi cara com 70 anos, 65 anos, casando e sendo feliz. Então não seja bobo, não. Você já fez teu patrimônio, é para você. E não doa nada. Que fica para o futuro. Agora fica com você o dinheiro. Abandono do idoso, vamos falar um pouquinho? É crime isso daí, é que nem abandono de incapaz, é terrível. Então o que acontece? Olha na sequência. A netinha pegou, ficou com todo o dinheiro do avô, depois passou por uma outra mulher que arrancou o resto, e aí deixaram ele largado lá, né? Isso é abandono, é um processo criminal que se faz. Então, além de a gente tentar repatriar tudo que furtaram ou roubaram do idoso, a gente vai fazer também uma ação, tá certo? Para ela responder criminalmente pelo abandono de incapaz, porque ela estava na guarda dela e ela largou mão dessa guarda, deixando ele jogado, ou às vezes, não estou falando mal, não, está cheio de lugares para ficar idoso, que é de graça. Mas se ele tem condição econômica, por que tirar o lugar de uma pessoa que precisa? Ele podia estar num asilo legal, num asilo decente e ainda com o dinheiro dele. Então o que eu vejo é o seguinte, o abandono de idoso às vezes não é só nessa situação não, é que o pai ganha um salário mínimo, não interessa mais para ninguém, nem deixar num canto do apartamento. Aí o que ele faz? Ele contrata um advogado, entra com uma ação contra os filhos e obriga eles a alimentar. Eu estou cheio de processos desses. E se o filho não alimentar o pai, ele vai para a cadeia. Eu adoro ver filho preso, embora não vi nenhum porque eles pagam, né? Doutor, deixa eu entender. Então, o senhor recomenda que, no caso de um idoso debilitado, que vai morar na casa de um dos filhos, às vezes tem mais de um. Mas ele não é incapacitado, ele é debilitado. É diferente. Eu quero que ele tenha a presença dele. Aí aquela casa vai ficar inutilizada, pode alugar a casa, mas claro. Você recomenda não vender, então, a casa? Não vender, não. Se for vender para ficar na tua conta de banco, é legal, se o senhor administrar. Tá. Mas agora, você pegar e vender a casa lá e sumir o dinheiro e depois você vai para o asilo, como é que fica? Entendi. Quando eu falo asilo, eu falo um asilo de graça, uma situação terrível, lá que você chega lá, o outro fica pedindo comida, é um negócio terrível. Se você tem estrutura econômica, você pode chamar até uma pessoa para administrar a tua herança. Você não tem confiança nos teus filhos, tem advocacia especializada que cuida da herança de idoso e que administra para você e você tem um relatório inteiro. O que não pode é passar para uma pessoa que depois vai ficar com tudo e você vai deixar você sem nada. Essa é a minha preocupação. E você não vai aceitar ser interditado se você não merece essa situação. Interditado, para mim, é aquele que está deitado numa cama, cheio de sonda, que não pode fazer nada. E que vê a própria situação dele, não dá nem para assinar. Agora, uma pessoa idosa, poxa, tem tanta coisa para fazer, não tem cabimento. Vamos falar de saúde? Vamos. Da saúde do idoso? Às vezes o idoso precisa da cirurgia, doutor, e fica lá esperando. Olha, eu tive um caso, você está falando, eu até me arrepia. Tinha uma senhora, ela tem que fazer uma cirurgia ferrada nela, tadinha. E ela estava desesperada, acho que era na Santa Casa. E ela veio lá no escritório desesperada, ela falou assim, olha, eu tinha que me preparar para essa cirurgia, ficava uma semana sem comer direito, fazendo toda aquela situação, se preparando, chegava lá, olha, hoje não dá para fazer porque está faltando isso. Olha, hoje amanhã não dá para fazer porque está faltando aquilo. E já estava 4 meses, e a mulher desesperada lá. Aí eu entrei com uma ação, contei para a juíza o que estava acontecendo, a juíza pegou e deu uma ordem por escrito lá para fazer a cirurgia. Aí passou 2 dias, eles não fizeram a cirurgia, eu fui lá, contei para a juíza, ela ligou lá para alguém do departamento desse hospital aí e conversou com eles, falou, olha, por que não está a cirurgia? Está faltando isso, está faltando aquilo. Então tá bom, me dá teu CPF. Ele falou, para quê? Que eu vou mandar um mandado de prisão aí para o senhor, porque vocês não cumpriram a minha ordem. Operaram ela está boa, ela está feliz, isso é de graça, de graça. Agora, seguro-saúde. O seguro-saúde ou o convênio, eles têm a obrigação de pagar prótese, artrose, complementação, cirurgia, tem que pagar tudo. Mesmo que o teu contrato seja antigo, não interessa que fala que é só internação, eles têm de pagar tudo. Até medicação de 20, 30, 40 mil dólares no exterior, se for para manter você vivo. Aí você, idoso, eles não estão fazendo, vai no advogado, o advogado entra com uma ação, ou vai na defensoria pública, e eles obrigam o convênio a fazer isso. E uma coisa que vocês não sabem, às vezes vocês estão pagando uma prestação enorme, porque eles fizeram a dobra é dobrar o preço pela idade, aumentaram 25% ao ano, dá para reduzir essa prestação
para o patamar da tabela da ANS, que é uma tabela normal, e devolver para você os 5 últimos anos que eles cobraram a mais. Então dá para pegar uma grana enorme. Então você, idoso, mulher, ou quem tem um plano de saúde, que está se sentindo esgorjado, roubado, lesado, não esqueça de procurar um advogado especializado, que ele abaixa o preço, abaixa a mensalidade e pega de volta o dinheiro que você pagou a mais. Isso do plano de saúde é... É bravo, hein? Porque o plano aumenta, né? Ah, não pode mais aumentar na faixa etária de 60 anos. Aí eles aumentam Com 59. Mas eu derrubo essa dobra. Essa dobra eu derrubo e pego de volta o dinheiro. Mas não é só a dobra. Às vezes vem o dobro, né? Então eu estou pagando R$1.000, eu cheguei nos 59 anos, passa para 2.000 e eles já põem mais 25%. Isso. Aí você não paga mais. Passou um mês, acabou, não querem mais ver você lá a vida e fica vendendo para outro. Eles não querem velho lá. Velho, eles querem bem longe, que dá despesa. Ele quer gente nova que pode pagar 10, 15, 20 anos sem nunca ir lá. Para você, aquilo lá é um estrelo. Outra coisa, a obrigação de verdade era do Estado. O Estado não dá, aí sucateou para essa turma aí e eles aproveitam, é terrível. Mas olha, lá no escritório não tem acerto não. Nós pegamos o dinheiro de volta e eu espero que o advogado faça a mesma coisa. Enquanto isso, a pessoa não tem condição de pagar, como é que fica? Não tem condição de pagar, não. Você entra com uma ação, aí mostra para a juíza. É assim, ó, o convênio, ele tem a obrigação de mandar uma cópia do contrato e mandar para a gente os 5 anos de pagamento. Aí você pega a atualização de cada um. Tá? Normalmente eles fazem com 3 vidas, não sei se você já percebeu, mas é corporativo o negócio, eles não fazem o individual, não interessa para eles. Então, o individual, o convênio que eles não estão vendendo, a atualização é pela ANS, Isso. que é tabelada. Mas esse corporativo não. Aqui, não, eles fazem como quer. O que eu faço? Eu faço o juiz voltar para a ANS, pegar de volta os 5 anos que eles cobraram a mais e pegar de volta também a dobra. E olha, paga e às vezes você leva até susto. Eu já vi gente lá recebendo R$100 mil de volta. Então é bastante dinheiro, mas tem que ser um advogado especializado. Essa turma tem grandes escritórios de advocacia por trás deles, eles recorrem, eles fazem tudo. Tem que fazer um negócio bem feito e não é só disso também não. Eu tive uma senhora um dia desse, eu fiquei apavorado, era uma senhora nipônica e elas são muito tímidas. E eu fiquei com pena dela porque ela recebia de aposentadoria R$1.700 e ela pagava de plano de saúde R$2.700. Então ela tinha de pedir para os irmãos ajudar a pagar, imagina que situação. E ela estava com câncer deitada lá e a impressão que dava é que não ia levantar mais, sabe aquela situação? E eu precisava de uma medicação que era importada, custa $30 mil cada vacina dessa. Aí eu peguei, fui lá, ela não queria assinar a procuração porque ela se sentia humilhada, sabe? Ela achava que ia ficar com medo do plano de saúde fazer alguma coisa para ela, sabe? Aquelas coisas todas. Eu expliquei. Existe esse medo mesmo? Não tem, não. Que medo? Aí eu ponho fogo no... Não acontece. Medo, é isso nenhum. Aí eu entrei com a ação. É evidente que o convênio não quis cumprir. Aí eu fui falar com o juiz lá, o juiz mandou prender não sei quem lá, arrumaram a medicação. Vocês não vão acreditar. Ela estava deitada, quem sabe uma pessoa de câncer quando deita, que não tem nem para assinar direito, sabe a situação que está. Ela tomou a medicação na sexta-feira, na segunda-feira ela estava no escritório para me agradecer. Então tem coisa que a gente não entende, até arrepia a gente. Vocês têm de exigir o direito de vocês. Tem uma espécie de câncer, uma espécie de doença no fígado, que tem uma medicação que você toma, acho que é Sovivaldi, custa $45 mil, um vidro com 28, precisa tomar 6 meses. O convênio é obrigado a dar. Sabe por quê? Você vai sarar e não vai precisar fazer o transplante. Então eu não sou médico, mas eu vejo cada coisa. Se o seguro-saúde ele recebe de milhões de pessoas. Você é só um número estatístico, é um que deu um pequeno prejuízo, mas eles recebem de milhão de gente que não tem nada, e eles têm obrigação de fazer. Se você pegar um médico bom, que dá uma declaração, e você pegar uma advocacia especializada, você vai receber de volta tudo aquilo que você pagou a mais, e vai ter todos os direitos como qualquer pessoa. Mas, Denise, eu assisti a entrevista com o Dr. Ângelo Carboni, mas olha, sabe o que é? No meu contrato que eu assinei lá do plano de saúde, estava escrito que ia ter esse aumento, estava escrito que ia ter essa dobra. Então, só que essas são cláusulas leoninas que eu ataco, o juiz declara na sentença que elas são nulas. Elas são laterais e leoninas. Aí que eu derrubo o plano de saúde. Eles podem escrever o que eles quiserem naqueles contratos de adesão. Eu vou lá e derrubo a cláusula, anulo ela e pego o teu dinheiro de volta. Ou exijo aquilo que eles não querem cumprir. E aí fica estabelecido um novo valor, é isso, né? Exatamente, e cai o preço e ainda você pega tudo que você pagou. Dos últimos 5? 5 anos.
Pergunta da telespectadora. A gente tem 3 minutinhos. 5 anos atrás, meu pai abandonou minha mãe, constituiu outra família, depois de 33 anos de casamento. No início ajudava com uma comprinha, não era todo mês. Depois nunca mais ajudou com nada. Ele pagava a água e luz da casa, a mãe ficou na casa, que era o único bem, mas o imóvel está no nome do pai. Minha mãe não tem condições de trabalhar ou de se sustentar. O que ajudava era um benefício do governo que não supria todas as necessidades. Eles não se divorciaram. Passado 5 anos, quais direitos a minha mãe tem? Bom, primeira coisa é a propriedade é metade de cada um, tá certo? É tranquilo. Se ela tivesse entrado com uma ação de alimentos e ele não tivesse pago esse tempo todo, ela podia ficar com a outra metade da casa lá. A pena que ela não entrou com a ação. Com relação ao INSS, aquelas coisas todas, ele tem uma outra mulher. Mas pode-se discutir você receber metade e ela receber a metade dela também. É normal. Agora faz logo isso daí, porque senão ela vai ficar com tudo. Ao mesmo tempo, nada impede de você entrar com uma ação de alimentos para ele. Se não é mais pela separação, porque já faz muito tempo que você está separada, o Código Civil dá uma situação quando a pessoa é parente ou é casado, tem obrigação de sustentar a outra, ajudando. Já não é uma ajuda plena, mas é bastante. O que você tem de fazer? Pegar um atestado médico, se for real, que você está doente, que você não pode trabalhar, que você é idosa, que você tem algum problema de invalidez ou algum problema de saúde sério, tem medicação, entrar com uma ação, exige alimentos para ele. Ou os alimentos familiares ou os alimentos pelo Código Civil. Eu tenho certeza que você vai ter uma renda extra e ele vai ser obrigado a pagar se ele tiver como pagar. Vou passar os contatos do doutor, tomem nota, carboneadvogado@uol.com.br, carboneadvogado@uol.com.br, no Instagram, @doutor_abreviado, Dr. Ângelo Carbone, @Dr. Ângelo Carbone, no Facebook a mesma coisa, Dr. Ângelo Carbone, o nome dele, e tem um telefone que é o WhatsApp. Aí se você quiser mandar a sua pergunta, o telefone e o WhatsApp está à disposição para que você envie. O doutor contou aqui para a gente antes do programa começar que ele recebe muitos pedidos de orientação e ele responde o que chega através do WhatsApp também, que é 11 99986 1600, 99986 1600. Doutor, obrigada por ter vindo, sempre bom te receber aqui. É um prazer estar aqui, eu quero voltar sempre. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor? Esclareceu bastante as dúvidas dos telespectadores. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor. Se perdeu os contatos do doutor, me manda através das redes sociais que eu passo para quem fizer esse pedido nos próximos minutos. Aproveite então a oportunidade para ver e rever o conteúdo a hora que você quiser no canal HIT TV lá do YouTube. Reforço a importância de você se inscrever e ativar as notificações. Tenha um excelente final de semana, curtam bastante a família, te vejo na segunda. Tchau!